Olá, queridos. Mais uma vez estamos juntos aí para um momento bastante agradável de falarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. É muito gratificante a gente ter esse tempo, né, de conversar sobre os textos da palavra de Deus. Cada vez mais, fico mais e mais apaixonado pela exposição da palavra e prestar atenção à forma como Deus fala conosco. Não gosto muito desses debates pela mídia aí que ficam, às vezes, até brigando um com o outro. Não vamos nos ater a essas confusões, não. Vamos nos debruçarmos na palavra e vamos nos alimentar nela e vamos, assim, ajudando o outro, abençoando o outro nessa caminhada da vida cristã. Nesse texto nós vamos encontrar muita coisa boa e eu quero mostrar para vocês e vamos trabalhar em Colossenses capítulo 1, versículos 24 e 29. O mistério revelado. O apóstolo Paulo teve esse privilégio, né, de revelar o mistério que estava escondido de gerações, o mistério ser revelado para os gentios. Que grande privilégio teve o apóstolo Paulo, né? Vocês ainda não viram o texto, mas eu já vou adiantar a grande ideia: sofrendo alegre para revelar o mistério oculto. É interessante, né? Sofrendo alegre parece ser uma contradição. Pode ser para o mundão aí, né? Mas para o crente, sofrimento, ele não é algo pesado, ele é privilégio. E às vezes sofremos para revelar o mistério oculto para muita gente. Imagino aqueles missionários que vão para tribos indígenas ou para países perigosos onde há muita perseguição. Eles sofrem alegremente para revelar àquela gente o mistério oculto. Algo que eles não sabem da pessoa de Jesus Cristo. O texto, vamos agora ao texto. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu tenho trabalhado, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Maravilhoso o texto, né? Eu gosto desse final aí, né? A sua eficácia que atua poderosamente em mim. O que atua poderosamente nele é a eficácia desse mistério revelado, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais, né? Então vamos à sentença de transição, sempre numa mensagem bíblica, numa mensagem expositiva, para tornar bem prático. Nós temos a sentença de transição, que nos traz do todo para os específicos do texto. E nós vamos ver dois aspectos, do chamado do apóstolo. Primeiro aspecto, chamado para se alegrar sofrendo. Meio esquisito isso, né? Segundo, chamado para revelar o que estava escondido. Esse privilégio que o apóstolo Paulo teve no passado, nós temos hoje também. Vamos em frente, então. Primeiro, o chamado para se alegrar sofrendo. Paulo, ele começa falando sobre sofrimento. Sofrimento que quer de servir a igreja
e estar sempre disposto. E ele fala, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, vamos tentar aqui resumir esse versículo. Ele falou que ele se alegra pelos sofrimentos que ele está tendo, porque para ele está completando o sofrimento que teve Jesus Cristo, porque se ele sofreu, porque eu também não vou sofrer? E eu vou sofrer por Cristo e por amor do seu corpo, que é a igreja. É impressionante, ele vai falar sofrer por Cristo e, consequentemente, pela noiva de Cristo, que é a igreja. Ele está disposto a sofrer. Mas é interessante, é sofrer com alegria. Não é um sofrimento de desespero, e agora o que vão fazer comigo, que esperança eu vou ter. Não, é um sofrimento alegre, porque ele sabe que depois desse sofrimento, às vezes ele já vai revelar isso mais para frente também, depois desse sofrimento vem a glória. Por isso que ele fala, eu gostaria muito já de estar com o Senhor, mas se é para sofrer, ficar aqui lutando pelos meus queridos irmãos e orientando a igreja, eu fico aqui, não há problema nenhum, eu espero Deus me chamar, mas é por amor ao seu corpo, que é a igreja. Aqui fica um bom alerta para nós pastores, né? Vale a pena sofrer pela igreja. Às vezes eu sou muito crítico de alguns pastores. Não, o pastor é injustiçado, o pastor sofre, o pastor precisa disso, precisa daquilo. Claro, nós somos humanos, precisamos de tudo isso. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que o sofrimento está implícito no nosso chamado. Às vezes sofremos murmurando, sofremos tristes, quando na realidade devíamos trabalhar esse sofrimento com um pouquinho mais de alegria. Aí ele vai dizer no versículo 25, da qual me tornei ministro. Quando ele fala me tornei, não é ele se fez ministro, ele se tornou ministro segundo o chamado de Deus. O chamado de Deus é muito importante. Vocês ouvem constantemente aí, né, muita gente se autodenominando apóstolo. Mas quem foi que disse que ele é apóstolo? Ele precisava ser apóstolo debaixo de uma denominação de Deus. Mas como não existe mais apóstolos, é mentira, não é verdade. Como disse alguém, apóstolo bom é apóstolo morto. São os apóstolos que morreram. Esses foram bons, né? Ele se tornou ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco. É interessante, esse chamado não era para ele. Esse chamado era para autenticá-lo, para ele ser bênção para os irmãos, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, quando nós tivemos o nosso chamado, não foi simplesmente para uma realização só pessoal, embora temos uma realização pessoal no chamado, mas foi para tornar conhecida a palavra de Deus para outros, para que então isso se constitui num privilégio do chamado de Deus. Não é só para... eu, por exemplo, eu tenho uma alegria muito grande de ser pastor. Mas essa alegria não pode ficar reprimida aqui. Essa alegria tem que ser manifesta para fazer que pessoas conheçam a palavra de Deus, mesmo que isso nos custe sofrimento. E às vezes eles se fazem necessários e sofremos na carne. Chamado para se alegrar sofrendo. Muito esquisito, mas esses somos nós. Vamos ao próximo. Chamado para revelar o que estava escondido. Muito interessante. O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A quem Deus, dentre os gentios, quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória.
O texto está dizendo, se nós quisermos definirmos o que é esse ministério, está aqui no final do versículo 27. Esse ministério é o seguinte: é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério. Cristo em mim, Cristo em você. Esse é o grande mistério, porque antes era só para os judeus, mas Deus abre assim uma janela para os gentios e ele fala: isso aqui é para todos os homens. Ele fala no início do texto, né? Cristo, a esperança da glória. E ele continua: a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeitamente em Cristo. Meus queridos irmãos, a nossa tarefa é levar todo homem à salvação. Claro que nem todos serão salvos, que rejeitam a palavra de Deus, mas a nossa tarefa era essa. Paulo apresentando todo homem perfeito em Cristo Jesus. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia que atua poderosamente em mim. É muito interessante. A nossa tarefa é levar todo homem perfeito em Cristo. E esse trabalho precisa ter luta, mas ele é feito com eficácia, não pela nossa verve, não pela nossa capacidade, mas sim pela capacidade que atua poderosamente em nós. Por isso que quando nós pregamos a palavra para as pessoas que não conhecem o Evangelho, às vezes elas ficam: puxa vida, mas de onde o Senhor tirou tanta sabedoria? A sabedoria não é nossa. A sabedoria está lá no versículo 28, todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então a nossa tarefa é tornar o homem imperfeito em perfeito. Não é uma reforma, não. É um novo nascimento. Ok? Grande texto. Vamos agora voltar para a grande ideia. Sofrendo alegre para revelar o mistério oculto. Que grande privilégio o apóstolo Paulo teve e todos nós temos. Agora, vamos aplicar. Eu quero fazer duas aplicações. Meus queridos irmãos, vale a pena sofrer por um chamado divino. Normalmente no meio evangélico, quando fala em chamado, fala que o pastor tem chamado, o missionário tem chamado, mas na realidade todos os santos têm chamado. Claro que o pastor e o missionário têm um chamado mais específico, que larga tudo e tem a sua vida voltada para a igreja e para missões. Mas todo crente tem um chamado e vale a pena sofrer por um chamado divino. Conheço muitos crentes que sofrem por esse chamado para ser santo, por esse chamado para ser salvo por Jesus Cristo. Às vezes no trabalho, na vizinhança, sofre pressões terríveis. Em segundo lugar, que privilégio revelar ao perdido o tesouro escondido. É muito interessante. Quando você chega para uma pessoa e prega o evangelho e ele fala: mas isso é possível? Sim, é possível, basta crer. E aquela pessoa crê e tem a certeza absoluta da sua salvação. Uma das últimas experiências que eu tive de uma pessoa se converter, no meu gabinete pastoral, chegou um casal desesperado, chorando. Já tinha, assim, um contato leve com a igreja, pelos trabalhos sociais da igreja, e aquele casal chegou desesperado e pedindo uma solução para o seu problema. E eu disse o seguinte: olha, antes de mais nada, eu não vou dar outro conselho que não o principal, que vai ser a solução para a vida de vocês. E apresentei a salvação em Cristo Jesus. Aquele casal, naquele momento, oramos e o casal disse: nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Hoje esse casal está na igreja, as duas filhas estão na igreja e vibrando, e cada vez que eu entro em contato com ele, eu vejo a alegria daquele casal e sua família de encontrar o tesouro perdido. Deixa-me terminar com uma ilustração que eu ouvi há muito tempo.
em certo país, não sei qual, alguém foi condenado à morte. E antes dele ser executado, acho que pastor ou missionário foi até ele, pregou o evangelho. Falou que ele poderia ter a salvação em Cristo Jesus naquele momento. Aquele homem disse: isto é mentira, isto não é verdade. E aquela pessoa, tentando convencê-lo, falou: não, é verdade sim, Cristo morreu por você e você pode ganhar a salvação nesse momento. Confessa que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele falou: não, não é verdade, é mentira. E aquele pregador disse: por que você acha que é mentira? Ele falou: sabe por quê? Porque se fosse verdade, vocês teriam me dito isto há muito tempo. Se fosse verdade, vocês não mediriam esforços de fazer com que essa mensagem chegasse até mim. Que triste, meus irmãos, que triste. Nós temos o privilégio de revelar tesouros escondidos, ou o tesouro escondido, que é Cristo em nós. Que alegria ser um crente no Senhor Jesus Cristo e poder ter esse privilégio de revelar ao perdido um tesouro escondido. Às vezes um colega do seu lado de trabalho, vizinho, não sabe desse tesouro. E você chega e diga: eu quero apresentar um tesouro que talvez você não conhece. E oferecer esse tesouro a você. Mas quanto custa esse tesouro? Não, alguém já pagou. Esse tesouro é Cristo Jesus. É o único que poderá fazer de você um homem perfeito para viver a eternidade com o Deus perfeito. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você e que lutemos. Eu quero deixar um desafio para você. Usando a internet, procure colocar versículos bíblicos. Não entre naquelas discussões quilométricas que ficam defendendo isso, defendendo aquilo. Pregue o evangelho. Pregue Cristo. Mostra o tesouro escondido. Porque tem muita gente